Variedade é a fala característica de determinado grupo de acordo com seus hábitos linguísticos, assim como a região de onde falam, o tempo em que estão inseridos, a idade daqueles que falam, o ambiente em que eles estão, a sua classe social, sua escolaridade e o seu gênero. A variação é um processo em que duas formas distintas em um mesmo contexto adquirem o mesmo valor referencial, isso é, eles adquirem o mesmo significado. Por exemplo, pão e cacetinho, eles têm significados semelhantes e significantes distintos. Ele é um processo inerente às línguas e não comprometem o seu bom funcionamento, portanto, não comprometem a efetivação da comunicação. Assim, o linguista deverá sempre tentar combater o preconceito linguístico e tentar desvincular a ideia da norma padrão como a única variante válida por pertencer às variedades cultas da língua. Eu vou falar um pouquinho sobre o sotaque da região norte. Lá eles têm dois sotaques, assim, mais ou menos. O primeiro é o sotaque mais tradicional, que eles usam muito a segunda pessoa gramatical e classificam o verbo de forma correta. Elas não conjugam às vezes errado, que nem nós mineiros fazemos. Eles usam também o S deles, eles têm dois tipos de S. O S mais prolongado, ou então o S igual do carioca, que é mais chiadinho. E a letra D e T, a letra D eles falam com som de DJ, que fica meio tch. E a letra T é um TCH, então é meio tch. E eles usam muito mais ênclise do que prótese. O segundo sotaque é um sotaque que veio com uma grande migração para a região, que é uma mistura de basicamente todos os sotaques brasileiros. Ela mistura o nordestino, o mineiro, o capixaba, o gaúcho e o goiano. E assim, lá eles têm expressões comuns como curuba, que significa sarna, catar a cabeça, que é tirar piolho, levar uma pisa, que é tomar uma surra, assanhado, que é o cabelo quando está desarrumado, mangar, que é tirar sarro de alguém, zoar, vexame, que é quando uma pessoa está com pressa, alambrado, que é o bêbado, e abrigó, que é complicado. Para falar da região centro-oeste, nós escolhemos duas localidades que têm as suas peculiaridades e são Brasília, a capital do Brasil, bem como o interior de Goiás. Para falar sobre a capital Brasília, o sotaque de Brasília é uma mistura de sotaques que se juntam para facilitar a comunicação e dão origem ao falar aqui chamado e denominado de candango. Outra característica da pronúncia candanga que chama a atenção, inclusive de goianos, é a tradição de cortar as palavras, como churras e serva, e ao mesmo tempo falar a frase completa e muito correta. Débora, eu sou de Brasília e na verdade a gente brinca aqui que a gente não tem uma identidade muito grande porque a gente é uma mistura acho que de todos os estados, né? Porque muita gente veio morar aqui, então a gente acaba pegando o jeito das outras pessoas, né? Eu tenho família em Minas, então às vezes eu falo um A e um trem, mas aqui o pessoal usa muito um pô, véi, e aí, e acho que fica mais ou menos por aí as nossas gírias, viu? Por outro lado, já no interior de Goiás, não só o sotaque é muito diferente, que se assimila ao mineiro, e no sotaque goiano soma-se tudo e vai atropelando a frase, mas também várias palavras surgem com o objetivo de explanar coisas que até então em Brasília não são conhecidos. Gente, aqui no Goiás, a gente fala muitas palavras que é um significado e geralmente é outro significado. Por exemplo, apareado. Apareados são pessoas parecidas. Aquele irmão é apareado, parecido com o outro. Pinicar. Pinicar é o quê? Pinicar é coçar, formiga picou, coçou, pinicar. Arredar. Vamos arredar essa cama. Vamos arredar esse sofá, né? Que em vez de empurrar, a gente fala arredar. E assim são muitas outras palavras que o Goiás tem, que a gente sabe que são palavras que quase todos os estados usam e tem cada estado tem o seu. E nós do Goiás são essas, né? Ao se tratar da região sudeste, também temos várias variações linguísticas entre os estados. O sotaque mineiro não vamos confundir, é diferente do caipira.
Aquela mania de falar cantado, cortar as palavras, juntar vogais consecutivas, como, por exemplo, o urubu, que a gente já diz urubu, e a troca do E pelo I, como, por exemplo, pedir por pedir. Também trocamos o O pelo U, tipo tomate, que a gente diz tomate. Capixaba. O dialeto capixaba é bem conhecido por suas gírias, embora não tenha nenhum sotaque marcante em sua fala. Por exemplo, estoura vira poca, estragar vira dar um tilt, lagartixa vira taruíra. Já o paulista, com seu R puxado e som abafado, costuma colocar o I em qualquer sílaba que der. Aquelas que terminam com EM, as oxítonas que acabam com S, com Z, ou seja, tempo, mês, nem. Além disso, o som do TI é sempre de CHI, então, chi. Mano, não te vejo desde que a porta do elevador estragou. Qual que é o seu nome mesmo? Os cariocas têm influência dos portugueses e africanos, e o que mais destaca no sotaque deles é o som puxado do CH, S e X. Qual é, cara? E aí? Não te vejo desde o dia que o elevador estragou. Enfim, mano, qual é o seu nome mesmo? O dialeto nordestino, com seus sotaques, expressões e gírias, também faz parte dessa enorme variedade linguística, contribuindo fortemente para o enriquecimento da língua portuguesa. A gente fala muito pegou ar, tipo assim, eu peguei ar, eu pego ar muito fácil, tipo, eu fico com raiva muito fácil. Rebolar no mato, que é tipo assim, eu vou rebolar tal coisa no mato, é tipo, eu vou jogar aquela coisa no lixo. A gente fala muito oxente. Hoje, você já sabe o que que é. Também tem bater um baba, que é bater bola. Mangar, tipo assim, tão mangando de mim, tão tirando onda com a minha cara. Também tem retado. Se você tá retado, você tá pistola, virado nos 70. E você também pode ser retado, que é top de linha. Que pessoa. Arrudear é tipo, sei lá, arrudeia com carro, tipo, dá a volta com carro. A gente também, aperreado. Hoje eu tô muito aperreado, hoje eu tô muito na correria, tô na pressa. A gente vai falar um pouco da variante linguística de Minas. A gente que mora aqui na capital muitas vezes acha que a gente não tem sotaque, mas na verdade a gente conserva muitas coisas típicas do sotaque mineiro, como expressões tipo ai, e a gente também junta muitas palavras quando a gente fala pra você, pra mim. E essas coisas que muitas vezes a gente não percebe, mas está presente no nosso dia a dia. Bom, e a gente não precisa ir muito longe para poder achar as variantes linguísticas aqui em Minas Gerais. Aqui na escola, por exemplo, a gente tem pessoas que vieram de várias regiões e hoje a gente vai falar com uma delas, que é para poder mostrar essa pluralidade da língua e essas diferenças que existem de lugar para lugar. A gente chamou o Henrique, que é natural lá de Alfenas, para falar um pouco pra gente sobre o sotaque do sul de Minas. Porque lá, um pouco diferente da gente, eles falam português. Então, Henrique, que tipo de expressões e coisas que vocês usavam lá que você achou diferente quando você veio pra cá? Principalmente o vocativo que vocês usam. Todo mundo aqui chama os outros de Zé. Lá em Alfenas ninguém chama ninguém de Zé. Porque, primeiro, que a gente tem muitos amigos que chamam Zé realmente. E, segundo, que lá o povo, lá como é mais perto de São Paulo, a gente acaba falando mais velho e mano, que são gírias de São Paulo. E o que você acha que seu sotaque diz sobre você? Meu sotaque carrega um pouco da minha região, de como as pessoas são lá. Por ser uma cidade mais no interior, é um pouco mais simples do que a capital. E agora, com uma dinâmica sugerida pelo nosso público, a gente vai dar pro Henrique alguma frase e ele vai ter que falar ela do jeito dele. Vou pegar essa cara. É uma frase muito complexa. Bernardo comeu hambúrguer de carne de porco. Muito obrigada pela sua participação, Henrique. A gente está aqui com a Cleo, uma funcionária da prefeitura. Ela é de Águas Vermelhas, na divisa do norte de Minas com o sul da Bahia. E a gente veio fazer duas perguntas para ela. Que a primeira é: o que você ouviu na sua terra que você não ouve mais? O que você sente falta? Olha, na minha terra é o mamão.
aqui de vocês lá é mamão. A panela suas lá é panela. Outra coisa que eu reparei é que lá a gente diz, aqui vocês dizem da Júlia, lá a gente diz de Júlia. O Fabinho daqui, lá é Fabinho. Então eu percebo essas diferenças, assim, sem falar na linguagem que eles usam, que só tem lá. Por exemplo, Cundafé. Vocês não sabem o que é Cundafé, né? Lá Cundafé é às vezes. Então tem palavras que só tem lá. E o sou, por exemplo, lá não se usa, né? Aqui diz uai, lá diz ué. Ué, menino. Aqui é uai, né? Aí eu noto essas pequenas diferenças. Terminada a nossa viagem pelo Brasil, gostaríamos de relembrar que as diferentes variantes linguísticas são resultado do processo da miscigenação histórica que começou com a mistura entre a língua dos povos nativos, dos invasores portugueses e dos escravizados trazidos da África. O nosso país é igual ao nosso idioma, variado, cada um com suas características próprias, mas são as formas diferentes de se expressar que nos trazem a ideia de unidade.